everybody! Você sabe que as companhias aéreas têm algumas regras sobre bagagem de mão e bagagem despachada? Não? Então eu vou te contar quais são essas regras para que você não tenha nenhuma surpresa assim que começar a sua viagem. Bem, houve uma mudança nas regras de bagagem de mão recentemente, menos de um mês. Mas o governo está estudando a possibilidade de fazer novas modificações nessas regras. Então, se algo ocorrer, alguma mudança houver, eu volto aqui e conto para vocês novamente, ok? Então, até hoje, dia 5 de junho de 2019, as regras são: nós temos 3 tipos de bagagem. A bagagem de mão, que é um item um pouco maior, mas que a gente pode levar conosco na viagem. Temos o item pessoal, que é uma bagagenzinha menor do que a bagagem de mão. Eu vou explicar melhor o que seria. E a bagagem despachada, que é uma mala maior e que ela não fica com a gente dentro do avião. Ela vai sozinha e nos encontra lá no destino final. Sobre a bagagem de mão, nós temos que ficar atentos a 2 coisinhas: o peso e as dimensões dessa bagagem, dessa mala, ou seja, o tamanho que ela tem. As companhias aéreas agora adotaram as seguintes medidas. Para o peso, nós podemos ter no máximo 10 quilos. Então é a mala inteira, tá? É o peso da mala com mais o que tem dentro, pode pesar até 10 quilos. E as dimensões são as seguintes: 35 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 55 centímetros de altura. Ah, mas as minhas medidas não é a altura de 55 centímetros, e sim o comprimento, que é 55 centímetros. Não tem problema como que a sua mala vai estar na hora, tá? Não tem problema se ela é assim, se ela é assim. Na hora o que importa é que a sua bagagem de mão tem que caber dentro de um gabarito que todos os aeroportos têm. O que seria esse gabarito? Eles têm uma caixa de papelão com essas medidas que eu acabei de falar para vocês. Se a sua bagagem de mão couber todinha dentro dessa caixa de papelão, sem estufar a caixa, sem ficar alça ou rodinha para fora, quer dizer que a sua bagagem de mão está ok para viajar com você. Caso não respeite essas medidas, se sua mala tiver uma medida maior ou tiver mais que 10 quilos, você vai ter que despachar essa mala. Ela não vai poder ir junto com você dentro do avião. E para despachar, a gente precisa pagar uma taxa, dependendo da tarifa da sua passagem. Tem algumas tarifas que são um pouco mais caras e já permitem uma bagagem despachada. Algumas não permitem, só tem a bagagem de mão inclusa, e aí para despachar você vai ter que pagar um valor a mais do que pagou já na sua passagem. E aí, já que eu falei que se não respeitar essas medidas você vai ter que despachar a sua mala, temos também normas para bagagem despachada. O que seria então a bagagem despachada? É aquela mala que é maior e ela não vai com você durante o voo, ela fica em outro compartimento do avião e a gente não tem acesso nenhum durante o voo. A gente vai pegar, ter acesso somente quando chegar na cidade de destino, e assim vamos retirar nossa bagagem. A bagagem despachada também tem algumas regras. Algumas tarifas de passagem aérea permitem que você despache uma bagagem, mas tem as tarifas mais baratas que não permite despachar nenhuma bagagem. E aí, dependendo do caso, se você tiver que despachar uma mala, dependendo da companhia aérea, você vai pagar em torno aí de 60 a 120 reais por mala que você precisar despachar. Então fique atento na tarifa da sua passagem quando você comprá-la, ok? Além disso, temos as dimensões e peso para esse tipo de bagagem também. As companhias aéreas estão adotando 23 quilos no máximo por bagagem despachada. Já as dimensões são as seguintes: a maioria das companhias aéreas adotam 158 centímetros somando largura, comprimento e altura. Ou seja, quando a gente somar a medida da largura, do comprimento e da altura da mala,
tem que dar no máximo 158 centímetros. Outras companhias aéreas, como a Gol, por exemplo, adota as seguintes dimensões limite: 80 por 50 por 28 centímetros. Essas são as dimensões máximas. Caso a sua bagagem que você for despachar não atenda esses limites, ultrapassar os 23 quilos ou ultrapassar os 158 centímetros das medidas, você vai ter que pagar uma taxa extra, uma taxa aí de excesso de bagagem. E esse valor, ele varia muito de companhia aérea para companhia aérea ou da sua tarifa de passagem. E aí o que geralmente as pessoas fazem? Se ultrapassa muito o peso, aí a gente divide em duas bagagens e paga uma bagagem extra. Se não ultrapassar muito, aí paga o excesso, que geralmente pode ser pago por quilo a mais na sua bagagem. Tem algumas companhias aéreas que chegam a mais de R$600 para poder despachar uma bagagem extra. Então tome muito cuidado com a sua bagagem, com os limites, para a gente não ter que gastar um dinheiro aí à toa na hora de embarcar ou de retornar da nossa viagem, né? Afinal de contas, R$600 dá para fazer muita coisa na nossa viagem. Em todos os voos, todos nós, qualquer pessoa, tem direito também a um artigo pessoal, que ele vai conosco dentro do avião durante a viagem, igual a bagagem de mão. O que seria esse artigo pessoal? Pode ser uma bolsa, uma mochila pequena, uma pasta com notebook, documentos, coisas de trabalho, por exemplo. Então isso conta como um artigo pessoal. Então a gente tem direito a um artigo pessoal e uma bagagem de mão. Mas de qualquer forma, fique atento ao tipo da sua passagem e verifique com a companhia aérea se preciso for, ok? Esse artigo pessoal, ele também tem limite de dimensão. E qual é? O artigo pessoal pode ter as medidas de 35 centímetros de comprimento por 20 de largura e 45 de altura. Então, essas são as dimensões máximas do seu artigo pessoal. Então, é um pouquinho menor do que a bagagem despachada mesmo. Então, galera, espero que fiquem atentos a essas regras de bagagem e não levem nenhum susto na sua viagem maravilhosa, ok? Para mais informações de viagens e do inglês para viagens, siga nas redes sociais Bruna Raftopoulos e compartilhe com todos os viajantes que você conhece essas informações para que todos nós tenhamos uma ótima viagem. See you later!